Graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, e hoje nós veremos os versículos 22 e 23. Salomão já nos mostrou nos versículos 18, no versículo 18, que não podemos levar nada desta vida. Também depois ele nos mostrou nos versículos seguintes, do versículo 19 até o versículo 21, que não podemos proteger nossas riquezas. E hoje, então, veremos versículo 22 e 23, que as riquezas não trazem felicidade. São verdades, são obviedades. Nós já estamos falando aqui de coisas que são óbvias, né? Você, ao ouvir isso, você deve estar pensando assim, mas pastor, é óbvio, não podemos levar nada dessa vida. Nós não podemos proteger nossas riquezas diante de uma crise ou mesmo diante da certeza de que quem vai ficar com os nossos bens, com a nossa herança, seja uma pessoa que não sabe, é um tolo. Nós não podemos proteger todos os nossos investimentos. Uma crise pode levar tudo embora. E é óbvio que as riquezas não trazem felicidade. Estamos falando aqui de coisas óbvias, né? Mas são obviedades que nós, muitas vezes, esquecemos delas ou não as levamos em conta. E muitas vezes trazemos dores e sofrimentos para a nossa vida, angústias para a nossa vida, justamente por não atentar para esse fato. Mas vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer nestes versículos 22 e 23 de Eclesiastes capítulo 2, onde Salomão está falando para nós sobre o vazio que um trabalho secularizado, um trabalho que não considera Deus, pode trazer em nossas vidas. Eu sei que para muitos a ideia de um trabalho secularizado é diferente de um trabalho religioso. Por exemplo, o pastor tem um trabalho religioso, porque ele trabalha na igreja. E aí, se você tem um trabalho secular, você é advogado, você é médico, um operário, você tem um trabalho secular, né? Não é nesse sentido que eu estou falando de trabalho secularizado. Aqui eu estou falando no sentido de alguém que não considera Deus, que não leva em consideração que o trabalho, apesar de ser algo bom, apesar de ser algo realizador, nos faz sentir realizados, nos sentirmos realizados com aquilo que nós fazemos. Mas se o trabalho ele for levado como um fim em si mesmo, se você olhar para o seu trabalho apenas como o meu trabalho é a razão da minha vida, a razão da minha existência, você vai sentir um terrível vazio quando você o perder. Ou mesmo depois que você se aposentar, depois de uma longa jornada de trabalho, você se aposentar, você vai ver os seus bens ficando para trás. A morte chegando, você indo embora, e tudo que você conquistou na sua vida não ter valor nenhum. E outro, como disse Salomão, outro virá e usufruirá no seu lugar de todo o seu trabalho. Vamos ver, então, dentro dessa perspectiva, o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse assunto. Antes, vamos orar ao Senhor. E assim, ó Pai, com humildade em nosso coração, chegamos diante de Ti e pedimos: esclareça, ó Deus, o nosso coração, esclareça o nosso entendimento. E que a Tua palavra, ó Deus, mude em nós aquilo que precisa ser mudado. E que a Tua palavra trabalhe em nosso coração aquilo que precisa ser transformado,
para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Pedimos isso, Pai, e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Essa, então, é a terceira constatação que Salomão chega a respeito do trabalho, ou a respeito de uma vida dedicada a juntar uma riqueza, a acumular uma riqueza. E ele chega a essa constatação: as riquezas não trazem felicidade. Certamente você já ouviu um ditado popular, ou eu acho que é uma anedota, acho que nem ditado é uma anedota, uma piada, né? Alguém dizendo assim: dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Você já viu isso, né? Só sendo um idiota para acreditar nisso mesmo. Só sendo um louco, um insensato para acreditar nisso. Dinheiro não manda buscar felicidade. Felicidade que o dinheiro, que a riqueza lhe proporciona, não dura. Não é a felicidade eterna. Pode sim trazer algumas alegrias, mas essa não é a verdade que a palavra de Deus nos mostra. O crente, ele deve olhar para o seu dinheiro como um meio de glorificar a Deus e não como um meio de satisfação pessoal. Porque no exato momento em que você olhar para o seu dinheiro, para a sua riqueza, para os seus bens, como satisfação pessoal, você vai ser tomado por uma terrível tristeza, uma terrível desilusão, quando alguma coisa tirar esse bem das suas mãos. Ou mesmo que você fique com eles até o último dia da sua vida. Se você pudesse dar toda a sua riqueza por mais um ano de vida, certamente você daria, mas chegaria o final daquele um ano de vida e você veria que não adiantou nada. Você correu atrás do vento. Veja bem, quando estamos falando aqui sobre o trabalho nessa perspectiva, não estamos aqui incentivando você a ser um à toa na vida, né? Esperando o seu amor te chamar para ver a banda passar tocando canções de amor, né? Como diz a musiquinha. Não, não é isso não. O crente tem de ser trabalhador. A vadiagem não combina com o crente. Um servo de Deus não pode ser um vagal, não pode ser um à toa na vida. Deus nos chamou para sermos seus mordomos neste mundo, administrando o mundo do Senhor. A perspectiva da teologia reformada sobre as posses, ela é muito interessante, ela é muito impressionante. A teologia reformada olha para os bens materiais, olha para este mundo como o mundo de Deus. A criação, tudo que há nessa criação é do Senhor, é dele. Tudo que nós temos não é nosso, é emprestado por Deus para o nosso gozo pessoal, para a nossa satisfação das nossas necessidades, sem dúvida alguma. Mas não é nosso. Uma hora nós vamos devolver isso para Deus. Nós vamos devolver tudo isso para Deus, não é nosso. Então eu não posso olhar para uma propriedade que eu tenho e achar que, porque eu tenho aquela propriedade, eu sou o tal. Eu tenho que olhar para aquela propriedade e saber o seguinte: é de Deus, ela não é minha. Se eu tenho mais do que você ou você tem mais do que eu, isso aí é problema de Deus. Lembra da parábola dos talentos? A cada um o Senhor havia dado conforme a sua competência, conforme a sua condição.
Cada um recebeu o máximo que podia receber e tinha condições para administrar. Por isso que nós não devemos ser invejosos, olhando para aquele que tem mais do que nós e dizer assim, mas puxa vida, ele tem mais do que eu. Ele não merece, eu mereci aquilo. Não, Deus não erra na matemática. O que Ele dá para cada um é a justa medida de cada um, que cada um tem condições de administrar e prosperar, fazer prosperar aquilo. Agora, se você tiver a oportunidade de enriquecer-se, que não seja às custas de outra pessoa, que seja como fruto do seu trabalho e como bênção do Senhor na sua vida. Se você fizer um negócio e nesse negócio você prejudicar alguém para você se dar bem, você já se deu mal. Também não faça o contrário. Não, eu vou me dar mal para o outro se dar bem. Aí é burrice. Então, nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos confiou e sermos gratos a Deus pelo que Ele nos confiou. E sermos responsáveis com o que Ele nos confiou. Para depois devolvermos a Ele de forma a glorificá-lo. E usar aquilo que Deus confiou a nós como instrumento de bênção na vida de outras pessoas também. Salomão estava já chegando no final da sua vida. Ele olha para toda a riqueza que ele tem, toda a fortuna que ele acumulou como rei. Foi o rei, sem dúvida alguma, mais rico de todo Israel, de todos os tempos. Ele acumulou uma grande fortuna. Mas ele olha para tudo aquilo e diz assim, e agora? Está chegando a morte, eu vou morrer, não levo um centavo comigo. E para piorar a situação, o meu herdeiro, ele já suspeitava que Roboão não seria um bom rei, certamente todo pai conhece o filho que tem. E Roboão era um homem perverso. E a história nós sabemos, ele acabou sendo o pivô da divisão do reino de Israel, por sua irresponsabilidade. Salomão ficou pensando nisso, e agora? Mas olhando ainda para o tempo que ele tinha em desfrutar da sua riqueza, ele chega a essa constatação. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Então ele já levantou essa questão lá no capítulo 1, versículo 3, e já respondeu também lá no capítulo 2, versículo 11. Ele já respondeu essa questão, mas aqui ele abre um pouco mais o assunto, ele expande um pouco mais o assunto, quando aponta para o fato de que todo o trabalho de um homem nessa vida não somente cansa o corpo, como também cansa o coração. No hebraico, a palavra lev, que é traduzida por coração, não significa o músculo cardíaco. Não é isso aí. Coração aqui significa o homem interior, a mente, vontade, entendimento. Literalmente, no conceito bíblico, com o coração você pensa e com a mente você ama. Na nossa cultura ocidental é o contrário, né? Com o coração você ama e com a mente você pensa. Não é isso. Na Bíblia, o homem interior, ou seja, a sua vontade, a sua mente, o seu entendimento. E Salomão diz assim, olha, o trabalho não afadiga só o corpo, mas afadiga também a alma, o coração. O trabalho é desgastante não somente por exigir as forças do corpo, mas também do coração. Hayek diz o seguinte, cada ocupação tem as suas exigências específicas, mas não importa qual tipo de trabalho fazemos, ele sempre exige um tributo nosso. Trabalho duro pode ser exaustivo tanto para a alma quanto para o corpo. Não importa o trabalho que uma pessoa realize, esse trabalho vai cobrar alguma coisa da pessoa, seja fisicamente, seja
emocionalmente, seja intelectualmente, vai exigir da pessoa. Para você se formar numa profissão, você gastou horas e horas de madrugadas e madrugadas estudando e lendo e fazendo trabalhos. Depois vem o estágio. É cansativo. Depois vem o trabalho. Aí quando você termina, né, você se forma, venci. Opa, maravilha. Aí que vem, só está começando, aí que vem o cansaço. Né, Letícia? E aí vem o cansaço. Esgotamento físico e mental. E a nossa sociedade, ela contribui muito mais do que as anteriores, do que as gerações anteriores, para esse esgotamento. Quer ver só? Antigamente só trabalhava aos domingos aquelas funções tidas como essenciais. Médicos, enfermeiros, corpo de bombeiro, policiais, né? Os operários de uma hidrelétrica. Hoje não. Hoje o comércio não conhece o dia de domingo, não reconhece mais o dia do Senhor, nem crente reconhece hoje em dia, né? Que dirá o ímpio, né? O dia do Senhor hoje nem os crentes estão se importando com isso, que se dirá os ímpios. Mas antigamente, o domingo, pela maioria da sociedade, ele era respeitado como um dia de descanso. Não vou dizer nem como o dia do Senhor, mas como um dia de descanso. E isso é necessário. Deus deixou o dia dele também, o santificou como dia de descanso, porque o nosso corpo, a nossa mente precisa dessa pausa. Nós precisamos ter uma pausa, e Deus estipulou, em cada 6 dias de trabalho, descanso. Hoje não. Hoje você precisa ver a cara de felicidade do nosso irmão Vinícius, que está aqui conosco, aqui no culto. Por quê? Porque os outros domingos ele está trabalhando no comércio. Porque o patrão lá exige que ele vá e trabalhe. Mas quando ele pode estar aqui conosco, é uma felicidade para o coração dele. A gente vê a alegria no rosto dele, é assim com todos. Essa sociedade está mostrando que você tem que produzir, ter, e você está cada vez mais esgotado. E nós, se não prestarmos atenção, nós acabamos entrando no ritmo dessa sociedade. Se você pode ter o dia do Senhor como um dia de descanso para o seu corpo, tenha, descanse. Separe o dia do Senhor para o Senhor primeiramente, mas também descanse, é importante isso. Mas só que se eu me prontificar a fazer 1 hora extra no domingo, eu vou ganhar dobrado, Você não vai ganhar nada, irmão. Você vai ganhar um pouco mais de dinheiro para gastar mais rápido. Se você pode, se você tem controle sobre isso, sobre o seu dia de trabalho, e deixar o domingo livre para estar com o povo de Deus, adorando o Senhor, na casa do Senhor com os irmãos, e depois também descansando, é importante isso. Salomão ele deixa bem claro que é só fadiga, é só cansaço. Uma fadiga e um cansaço que afeta não só o corpo, mas também a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Um coração ambicioso até consegue ajuntar riquezas, mas não consegue desfrutá-las. Por quê? Olha a resposta no versículo 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Aliás, a palavra trabalho, eu não sei se você sabe, mas a palavra trabalho, dizem que o sentido etimológico da palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium. E o que era o tripalium? Eram 3 paus, literalmente. A palavra tripalium significa 3 paus. Era uma espécie de cruz feita com 3 paus, 3 estacas, na qual você pregava uma pessoa para torturá-la.
Por isso que por isso que o latino-americano, especialmente, tem a ideia do trabalho não como bênção, mas como algo amaldiçoado, sofrimento, tortura. E não devia ser assim. Trabalho é bênção do Senhor. A nossa palavra trabalho vem do latim tripalium. Mas o conceito bíblico de trabalho é algo abençoado, é algo divino. O próprio Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho até hoje. E meu Pai trabalha até hoje. O trabalho nos identifica com o nosso Deus. Deus é um Deus trabalhador. E trabalho é bênção do Senhor. Mas por que Salomão olha para o trabalho e o vê como fadiga, como desgosto? Aqui ele diz, né, no verso 23, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Ele está falando aqui do homem que se afadiga trabalhando, né, no versículo 22, se afadiga com o seu trabalho, se afadiga tanto que se afadiga até no seu próprio coração, não só no seu corpo, mas também na sua alma. Ele está cansado. E ele diz assim: o que adianta? Se tudo é dor e desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Se ele tem trabalho, se ele tem emprego, ele está tentando dormir, mas pensando: puxa vida, amanhã eu tenho que terminar aquele relatório, amanhã eu tenho que terminar aquele serviço, amanhã eu tenho que fazer isso. E ele não consegue nem dormir pensando no que ele tem que fazer. Se ele não tem emprego, se ele está desempregado, ele fala: meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sustentar minha família? As contas, os boletos estão chegando, as contas estão chegando, como é que eu vou sustentar minha casa? E assim ele perde a noite de sono. Não consegue dormir. Até de noite não descansa o seu coração, pensando em como cumprirá os seus compromissos. E por quanto tempo se dá esse dilema na vida da pessoa? Salomão diz que é por todos os seus dias, por toda a sua vida. Ele não está falando aqui de um homem, de um vagal, de um homem à toa, de um sujeito que não quer trabalhar. Ele está falando justamente daqueles que são trabalhadores, mas daquelas pessoas que trabalham com foco errado. Pessoas que trabalham com foco em enriquecerem-se, ficarem ricas. Ao invés de trabalharem com o objetivo de glorificar a Deus, com o objetivo de honrar a Deus, com o objetivo de mostrar para as pessoas quem é Deus para ele. A pessoa que inverteu essa lógica, inverteu esse foco, é essa pessoa que Salomão está dizendo. O que ele vai colher do seu trabalho, de todo o dinheiro que ele acumulou, é só dor e desgosto. Então o dinheiro traz felicidade? Não. Manda buscar? Não manda buscar também não. Uma riqueza que não é desfrutada na presença de Deus para a glória do Senhor é só vaidade. É assim que Salomão conclui o verso 23, dizendo: também isto é vaidade. Também isso é algo vazio, algo sem consistência. É disso que se trata a vida de um ambicioso, de alguém que tem ambição e quer ficar rico e quer prosperar a qualquer custo. Essa é a vida, é o resumo da vida dessa pessoa. Dinheiro traz felicidade? Não. Se você fizer do seu trabalho a razão da sua vida, ele o deixará vazio em seu coração, porque isso é vaidade. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que trabalharam, especialmente da minha geração, ou da geração anterior à minha, que fomos criados para fazer carreira numa empresa, né? Ele entrava como office boy na empresa, de repente ia fazendo cursos, galgando ali posições, e até que o objetivo dele era ser o gerente da empresa, e chegou à gerência. Ou então ele trabalhou por anos a fio naquela multinacional, e ele ficou ali, fez toda a vida dele, teve bens, acumulou posses. E quando faltava 2 anos para ele se aposentar,
seu chefe o chama e diz assim: olha, nós estamos fazendo uma adequação aqui no nosso quadro de funcionários e você vai ser demitido. E aquele homem, no dia seguinte, levanta-se para ir para o trabalho, mas não tem mais trabalho. E aí tudo que ele fazia em função do seu trabalho agora não tem sentido nenhum. E aí ele só teve uma saída, que não era a única saída, mas é a única que ele via: tirar a própria vida. Tempo atrás eu conversava com uma pessoa e ele contou justamente isso. Que um amigo dele que trabalhou na Embraer por mais de 20 anos, 20, 25 anos, deu a vida dele pela empresa, viu a empresa crescer, trabalhou ali, e aí foi demitido. Faltava pouco tempo para ele se aposentar e foi demitido. Ou ele já estava aposentado, foi isso mesmo. Ele já estava aposentado, mas continuou trabalhando. Porque ele gostava muito de trabalhar, gostava muito da empresa, se sentia realizado. E mesmo aposentado, ele continuou trabalhando. Só que aí chegou uma hora da empresa fazer uma adequação no quadro de funcionários e ele foi dispensado. E esse rapaz me dizendo que esse amigo dele tinha uma bela de uma casa, uma área nobre ali em São José dos Campos. Tinha recursos que ele, com o fundo de garantia dele e tudo mais, ele tinha muito, estava muito bem servido, vamos dizer assim. Ele podia curtir o resto da vida dele com toda alegria, né, com toda, esbanjando, né? Dinheiro ele tinha para isso. Mas quando ele levantou no dia seguinte, alguns dias depois de ser demitido, ele não teve mais sentido na sua vida. E o encontraram enforcado no próprio quarto. E ele deixou uma carta dizendo que a vida dele não tinha mais sentido. Desde que ele perdeu o emprego, entrou em depressão e tirou a própria vida. Triste, né? E aí você se pergunta, mas puxa vida, ele tinha dinheiro, tinha condições, tinha uma boa casa, agora era a hora dele aproveitar a aposentadoria. E a aposentadoria dele era uma boa aposentadoria. E ele tirou a própria vida? Sim. Porque ele fez do trabalho dele o grande objetivo da vida dele. E quando esse objetivo foi tirado dele, ele perdeu o rumo. Ele não sabia para onde ir. Por isso que o nosso coração, semana que vem nós falaremos sobre o versículo 24 a 26, o nosso foco tem que estar em Deus. Porque aconteça o que acontecer ao nosso redor, venhamos a perder emprego, perder os nossos bens, perder a saúde, perder a nossa família. Como diz o hino Castelo Forte, né, que Lutero compôs: se temos que perder família, bens, mulher, né, ele está falando da esposa. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que eu tenho pela minha frente? Deus. Eu não vou correr em vão. Eu não vou correr em vão. A vida e o labor humano, que não são direcionados para a glória de Deus, são fúteis, vazios e frustrantes. Se Deus não for a maior alegria do seu coração, o seu trabalho, por mais nobre que ele seja, por mais realizador que ele seja, por mais realizado que você se sinta com o seu trabalho, uma hora você vai entrar numa tristeza terrível, num desgosto, como diz Salomão, dores e desgosto. Por quê? Porque ainda que eu concorde que o trabalho dignifique o ser humano, eu não posso concordar que o trabalho, algo nobre, hein? Algo nobre. Eu não posso concordar que o trabalho vai transformar você e vai fazer de você uma pessoa verdadeiramente e eternamente feliz. Só Deus pode fazer isso. Não é o trabalho, não é a riqueza, não é o status,
não é a sua posição social, nada disso vai trazer a verdadeira felicidade para o seu coração. Claro que com isso, repito, não estou incentivando você à vadiagem. Não estou incentivando você a amanhã chegar para o seu patrão e dizer assim, olha, pastor, ontem falou que trabalho não traz alegria, então tchau, estou indo embora. Vou viver de brisa. Não. Estou incentivando isso, por favor. Se você acordou nesse exato momento na mensagem, não saia daqui pensando que eu estou dizendo isso. Tá? Crente tem que trabalhar. Não combina com servos de Deus a vadiagem. Não combina com servos de Deus o ócio. Se você está aposentado, desfrute da aposentadoria que Deus te deu. Desfrute. Pastor, não está dando para desfrutar, não. Mal está dando para pagar os remédios. Né? Está difícil. Difícil. Você é jovem, se você puder não fazer esse plano de previdência do governo aí, não faça. Se você tiver como escapar, escape. Mas pegue esse dinheiro e invista. Para você ter um recurso melhor na sua aposentadoria. Porque nosso INSS não vai demorar muito. Já está falido, vai ficar pior. Né? Eu paguei para muitos. Não sei se quando chegar a minha vez vão ter dinheiro para me pagar. Não sei. A coisa está feia. Mas quem me sustenta é Deus. Ele pode usar o INSS para me sustentar, pode usar qualquer outro meio para me sustentar. Quem me sustenta é Deus. E nós temos que confiar. Agora, Deus hoje nos concede oportunidades de fazermos o que se chama de um pé de meia, né? Deus nos concede oportunidades de termos recursos, especialmente para a nossa velhice. Então seja sábio. Como dizia o diácono Cláudio Bin, lá da Igreja Presbiteriana de Jardim Sul, ele era um paranaense, ele já é falecido, o seu Cláudio dizia assim, aquele jeito simples dele, mas um homem muito sábio, ele dizia assim, você tem que fazer com os dentes para a gengiva comer. O que ele quis dizer com isso? Enquanto você é jovem, você tem dente, né? Enquanto você é jovem, faça com os seus dentes, para quando você ficar banguelo, né? Velho, você ter o que comer. Faça com os dentes para a gengiva comer. O crente tem que ser precavido. O crente não pode ser ganancioso, ambicioso, mas ele tem que ser precavido. Trabalhe. Se o seu trabalho não está... você não está ali no seu trabalho, você não está conseguindo ter o sustento que você precisa, não é errado você pensar em mudar de emprego, mas antes de mudar de emprego, pergunte para Deus, Senhor, o Senhor me quer lá naquele outro emprego ou o Senhor me quer aqui? Porque preste atenção, você pode sair de um emprego bem simples, ganhando pouco, ir para um emprego onde você vai ganhar um bom salário e tudo mais. Mas se essa não for a vontade de Deus para a sua vida, você só vai ser infeliz. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que nós temos que fazer a vontade de Deus para sermos felizes, porque aí eu estaria fazendo da nossa felicidade um fim em si mesmo. Não. O objetivo da nossa vida não é sermos felizes. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Obviamente, um coração que vive para a glória de Deus é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, bem-aventuranças, né, que nós temos lá no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado significa feliz eternamente. Feliz de verdade. Podemos querer uma melhora na nossa condição? Não há problema nisso, irmãos. Mas desde que seja para os motivos corretos, pelos motivos corretos. E não por ambição, não por ganância, ou por pior, por má administração. Aí eu preciso ganhar mais para ter mais. Aí é má administração. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele dizia assim, ganhe tudo que você puder,
Guarde, economize o máximo que você puder. E doe tudo quanto você puder. Essa deve ser a mentalidade de um servo de Deus. Eu devo ganhar tudo que eu puder com o meu trabalho. Se eu posso ganhar 1.000, por que eu vou me contentar com 500? Então eu vou ganhar 1.000. Mas na hora de gastar, não vou gastar 2.000, vou gastar 500. Com 500 dá para eu viver. Então tá bom, então eu vou gastar 500. Guardei 500. Opa, 500, guardei aqui, estou bem. Aí eu vejo um irmão passando por necessidade, passando uma dificuldade. O que eu devo fazer? Bem, eu não posso doar os 500, mas dá para doar 50, dá para doar 100 para ajudar esse irmão. Então faça isso. Eu tenho que guardar, não vai dar para dar os 500, porque eu estou fazendo aqui algo para que eu tenha um recurso mais à frente e não seja pesado para outra pessoa. Paulo mesmo disse isso para os irmãos da igreja, né? Ele disse assim, olha, eu estou fazendo de tudo para não ser pesado para vocês. Isso não é orgulho. Isso é uma pessoa consciente, é uma pessoa com bom senso. Agora, quando eu digo assim, não, eu não quero ser pesado para ninguém, mas eu sei que eu estou sendo orgulhoso, estou fazendo isso por orgulho, porque eu não quero ninguém mandando na minha vida, isso é orgulho, isso é pecado. Ganhe o que você puder, gaste o mínimo que você puder, guarde o máximo que você puder e doe o quanto você puder. Sabe por quê? Porque mesmo que você consiga guardar muito, uma hora você vai morrer, vai ficar tudo para trás. E você nem conseguiu desfrutar como deveria daquilo que você conquistou na sua vida. Quando você põe a sua cabeça no travesseiro, você consegue dormir e descansar? Salomão disse que a pessoa ambiciosa, nem de noite ela consegue descansar o coração dela. A cabeça dela não para. É insônia, é pesadelo, a pessoa não consegue nem descansar. Você consegue? As preocupações tiram-lhe o sono. Essas preocupações são lícitas. Estou preocupado com a saúde do meu filho, com a saúde da minha esposa. Estou preocupado com tal conta que eu tenho que pagar amanhã, senão eu vou trazer problemas para minha família. Isso é lícito. O apóstolo Paulo, ele falava, além de todas as tribulações que eu tenho, pesa constantemente em meu coração a preocupação com todas as igrejas. Quando a preocupação é com o bem-estar de outra pessoa, quando a preocupação é com algo justo, algo lícito, ela não é pecaminosa. Ela só se torna pecaminosa quando ela se torna uma ansiedade em meu coração. Porque aí, se é ansiedade, aí é falta de confiança em Deus. Ah, mas e se acontecer comigo? Hoje é domingo, né? E se sexta-feira eu acordar com uma doença? Não, irmão, isso não é lícito. Confia em Deus. Ah, mas e se no mês que vem eu ficar desempregado? Irmão, isso não é uma preocupação lícita. Amanhã eu tenho que chegar às 7 horas no meu trabalho, porque eu tenho que adiantar um relatório lá e eu preciso entregá-lo até às 8 horas. Essa é uma preocupação lícita. Isso é responsabilidade. Agora, quando a sua preocupação se torna algo que não é da sua alçada, por exemplo, não é da minha alçada não ficar doente. Eu vou ficar doente, infelizmente, não sei quando, como, mas um dia eu vou ficar doente. Agora, adianta eu ficar ansioso com isso agora? Isso é pecado. Eu não estou confiando em Deus.
Porque se um dia Deus me mandar, permitir uma enfermidade na minha vida, aquilo não vai ser à toa. Ah, mas e se eu perder meu emprego o mês que vem? E se até o fim do ano eu perder meu emprego, como é que vai ser? Está fora da sua alçada. Isso não depende de você. Então o que você precisa fazer nesse momento? Confiar em Deus. Não, Senhor, não sei o que vai ser de mim lá, daqui a 6 meses. O que importa é saber que eu não sei onde eu vou estar, eu não sei como eu estarei, mas eu sei com quem eu estarei. Eu estarei com o Senhor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me sustentam, me consolam. Para que eu vou ficar preocupado então? Vou descansar em Deus. Agora, você também não pode agir de forma diferente, ou contrária a isso. Eu estou descansando em Deus, então vai trabalhar. Não, não vou trabalhar não. Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem, eu vou dormir. Ô meu irmão, você sabe o que você vai ser? Você vai ser um peso para outra pessoa um dia. Você vai ser um peso. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, depois de um dia duro de trabalho. Porque eles precisam descansar para trabalhar no dia seguinte. Interpreta corretamente o texto, tá? Abra sua Bíblia comigo, para nós encerrarmos aqui, já irmos para o encerramento. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22. Quero que você preste atenção no que diz a palavra de Deus. E leia comigo. Provérbios 10, 22, todos juntos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Repetindo, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui? A bênção do Senhor é que vai fazer alguém enriquecer. Alguém que trabalha, é claro. A riqueza vem com trabalho. Ou com herança, né? No caso aqui, Salomão estava preocupado justamente com isso. Ele ia deixar de herança tudo que ele tinha para um insensato. Ele estava preocupado. Mas aqui a Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece os servos dele. E junto com a bênção, Deus não traz desgosto. Agora veja o que Salomão disse. Todos os dias da vida de um ambicioso é dor e desgosto. E o seu trabalho, desgosto. Por quê? Porque ele não está buscando a Deus. Ele está buscando a riqueza. Com a bênção dele, que enriquece, Deus não dá desgosto ao coração da pessoa. O que não quer dizer que a sua vida vai ser só alegria. O que não quer dizer que você não vai ter sofrimento. Não é isso. É por isso que eu quero ser rico. Por isso que eu quero que Deus me abençoe. Porque aí eu serei rico e aí então eu não terei tristeza, eu não terei desgosto. Preste atenção. O mais importante não é a riqueza. O mais importante é a bênção de Deus na sua vida. É Deus abençoando, Deus aprovando e abençoando o seu trabalho. E a riqueza vai muito além de bens materiais. Se você está com a sua família aqui agora, olhe para o seu lado e você vai ver a maior riqueza que um ser humano pode ter. A maior riqueza que um ser humano pode ter é a sua família.
A maior riqueza em se tratando de coisas desse mundo, né? Que a maior riqueza de um ser humano é o próprio Deus. O maior bem de um servo de Deus é o próprio Deus. Mas grave isso. Melhor do que ser rico é ser abençoado por Deus, porque enquanto a bênção de Deus nos traz a verdadeira alegria, as riquezas só nos trazem dores e desgosto. As coisas materiais, se não as temos, ficamos tristes. Se as temos e as perdemos, ficamos tristes. Se temos as coisas materiais, mas achamos que elas não são suficientes, queremos mais. Nunca estaremos satisfeitos. O que importa é a bênção de Deus na nossa vida. O trabalho nos dá um senso de realização pessoal, isso é maravilhoso. Trabalhe, seja um trabalhador. Trabalhar é muito bom e nos identifica com o próprio Deus, o nosso Pai Celeste e o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme João 5,17. Eu trabalho e meu Pai trabalha desde o início e trabalha até hoje. Trabalho é bênção. Com o nosso trabalho podemos conseguir sustento para as nossas famílias, adquirir conforto e segurança e até mesmo desfrutarmos de muitas alegrias. Eu quero fazer uma viagem. O seu trabalho vai proporcionar isso para você. Eu quero comprar uma casa. O seu trabalho vai proporcionar isso para você. Não fique esperando o governo fazer isso por você, não. O governo promete picanha e te dá abóbora. Então vai trabalhar. Vai trabalhar. Busque construir algo com suas mãos, mas sempre dependendo de Deus. Mas preste atenção, se fizermos do nosso trabalho a razão da nossa vida, um fim em si mesmo, nós estaremos desconsiderando Deus em nossa vida. Viveremos de forma secularizada neste mundo, sendo iguais aos ímpios que vivem sem Deus neste mundo. O único paraíso que tais pessoas serão essa vida. O único inferno que um servo de Deus experimentará será essa vida. E o único paraíso que o ímpio desfrutará será essa vida, porque o que vem depois para ele é terrível. Para o servo de Deus, o que vem depois para nós é maravilhoso. É o paraíso, é a glória eterna. Que o seu alvo seja Deus, o seu objetivo seja Deus. Trabalhe, meu irmão. Seja um crente trabalhador. Tenha prazer no seu trabalho. Pare de colocar nas suas redes sociais: sextou. Pare com isso. Pare com isso, é coisa de ímpio. Já estou começando a ficar deprimido. Domingo está chegando ao seu fim e amanhã é segunda-feira. Pare de colocar isso nas redes sociais. Louve a Deus porque você tem um emprego. Agradeça a Deus pelo emprego que Ele te deu, pelo trabalho que você tem, pela condição que você tem de trazer para dentro da sua casa sustento advindo das suas próprias mãos, o trabalho de suas mãos. Louve a Deus por isso. E lá no seu trabalho, procure ser o melhor funcionário. Se você é patrão, procure ser o melhor patrão. Se você é um autônomo, procure prestar um bom trabalho para quem você presta o seu trabalho, para a glória de Deus. Ponha um preço justo no seu trabalho. Não fique se endeusando, se achando tal. Não, meu trabalho tem que ser mais valorizado porque eu sou o melhor no que faço. Não, faça bem feito para a glória de Deus. Ponha preço justo no seu trabalho. Nem a menos, nem a mais. Põe o preço que ele vale. Faça bem feito para a glória do Senhor, mas sempre tendo Deus como o objetivo da sua vida. Porque quando a aposentadoria chegar, você vai curtir a sua aposentadoria,
Você vai agradecer a Deus por ter trabalhado. Quando chegar o momento de você parar e dar a sua vez para outra pessoa, nós não somos insubstituíveis. Por esse púlpito aqui já passaram vários pastores. Um dia outro pastor estará no meu lugar aqui. Eu não sou, ninguém aqui é insubstituível. Alguém um dia vai ocupar o nosso lugar. Pare de cair nessas conversas de coach, nessas conversas de pessoas que ficam massageando seu ego. Não, você é insubstituível, você é raro. Não para com isso. Uma hora alguém vai me substituir. Isso é óbvio. Assim é a vida. Por isso que o nosso objetivo não pode estar nas coisas dessa vida. O nosso objetivo tem que estar em Deus. Para que nós não nos percamos com coisas temporais e passageiras, nós temos que focar o nosso alvo naquele que é atemporal, naquele que é eterno. Deus. Semana que vem falaremos sobre isso nos versículos 24 a 26. Mas lembre-se, a riqueza, o dinheiro não traz felicidade e nem manda buscar. O dinheiro só compra o serviço de outras pessoas. Se você se realizar com isso, pode ter certeza, você será o mais infeliz. Será uma pessoa infeliz. Porque o dia que o seu dinheiro acabar, e aí? O que vai ser da sua vida? Agora, quem tem um bem eterno, o bem eterno que é Deus, tenha certeza de que nunca ficará pobre, de que nunca ficará desguarnecido nessa vida. Quem tem a Deus como seu grande bem, tem o tesouro eterno. Que Deus assim nos abençoe. E que vivamos para a glória dele. Produzamos, trabalhemos para a glória dele, para honrar a Deus em todo momento da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.